né, acredito que todos já estejam com acesso ao AVEA, que tem lá o material. A gente vai falar rapidamente sobre isso, né? Mais um minutinho. Esse Reed aí, né, é um usuário aí, eu não sei, ele entra aqui, eu não pedi para entrar, viu? Mas acho que ele faz um resumo da reunião, né? Então tá ótimo. Perfeito. Vamos lá, deu 8. Vamos começar aqui. Eu vou compartilhar aqui o roteiro. Vou colocar aqui. É pequeno, né? Pode aumentar um pouquinho. Não é isso não. É um PDF. É um PDF, é uma coisa melhorzinha. E agora, vamos lá. Vou compartilhar aqui. A janela. Tua voz está picotando um pouco. Agora sim. Tá melhor, né? Todo mundo está conseguindo ouvir. Vou tentar falar devagar, já que está picotando um pouco, né? Então, sejam muito bem-vindos, né? A gente vai fazer uma breve apresentação da disciplina, abordagem de tendência em computação no ensino. Nós estamos começando, né? Estamos já no segundo semestre do primeiro ano, né, da pós-graduação. Na verdade, é o segundo e último semestre das disciplinas, tá? Então, quem conseguir passar em tudo, que é o melhor do cenário, precisa pensar no TCC para o próximo ano. Quem repetir alguma matéria deve procurar refazer essa matéria lá. Aí já tem um prazo, fica um pouco apertado, mas é possível, né, completar sem muito custo, prestando atenção no oferecimento dessa disciplina de novo, né? Que repete, elas são oferecidas anualmente. Excepcionalmente, se a gente tiver muita reprovação, até é possível oferecer mais a disciplina, mas não é uma prática normal. Então, vamos apresentar aqui o professor Paulo Emílio, né? Ele é doutor em engenharia de produção pela COP, mestre em gestão e estratégia de negócio pela Universidade Federal Rural, MBA em gestão de negócio de TI pela FGV e é pós-graduado em internet e redes de computadores pela UVA, graduado em ciência da computação pela Universidade Católica de Petrópolis. Já tem 30 e... faz difícil, né? 30 anos, né, Paulo? Passa 32, rápido, né? 33. Passa rápido. Em Fala, né? 39 eu me formei, né? Você já tem 40 anos que eu entrei na faculdade. Né? Eu entrei em 86, 85, já nem me lembro, 85. Já tem 41 anos que eu entrei na faculdade. Passa muito rápido. Até esse ano, nas férias agora, eu tive com um amigo que fez faculdade comigo, só que agora ele está no ramo de turismo. Tem uma agência de turismo. Aí eu viajei até com ele numa excursão pela agência dele. Né? Mas o pessoal de TI, né? A gente tem uma facilidade de trabalhar em várias áreas, né? Até porque você tem que conhecer as áreas para implementar um sistema de informação. Né? E a minha primeira experiência como professor foi logo depois que eu me formei, né? Eu era bacharel, claro, né? Era para ser analista de sistemas. E esse amigo meu, justamente, o pai dele tinha um colégio em Nova Iguaçu,
aqui no Rio de Janeiro, no Instituto Brasil. Aí eu abri uma empresa de informática com ele, e para poder sustentar o início da empresa de informática, eu dei aula no colégio dele. Quer dizer, o pai dele, né? Mas era para ensino médio. Mas daí para frente, eu sempre ministrei aula em algumas universidades e faculdades, mas sempre como segunda profissão, né? Minha profissão sempre é consultor em tecnologia da informação. E trabalhei os meus últimos 10 anos como consultor na Petrobras, né, como externo, e aí veio, né, a Lava Jato, aquela coisa toda, e eles cancelaram um monte de contratos terceirizados, né? Eu fui nessa onda e eu estava fazendo doutorado nessa época, né? Eu trabalhava e fazia doutorado. E, e aí tive a sorte, né? E o estudo, um pouco de esforço, claro, que ajuda tudo isso, eu passei por FRJ, hoje eu sou só professor. Espero continuar assim até, como diz o casamento, é que a morte nos separe. Né? Então, é daí que a gente tem alguma experiência, né, nessa área de tecnologia de informação, né, a parte de pedagogia, e assim que eu comecei na pedagogia também, né, dando aula como professor oficialmente, eu fui estudar primeiramente a parte pedagógica, que eu sentia falta, né, eu fiz até uma complementação pedagógica numa pós, que me deu uma licenciatura em matemática, e com isso também gostei muito, comecei a estudar várias pedagogias novas, né, pedagogias mais inclusivas, né, mais modernas, né, em termos de com apoio da tecnologia da informação. Então é isso basicamente que se fala todo o nosso curso, né? Então sejam bem-vindos aí a mais essa disciplina de abordagem, né, de e aí as tendências, né? Abordagens e tendências. Uma coisa interessante que a gente fala sempre de tendências em computação é complicado hoje, né? A gente fala uma tendência hoje, daqui a um mês já tem coisa diferente, principalmente na área de IA, né? E a gente vai comentar até um pouco, né? Até porque o termo IA, né, e a inteligência artificial, ela não é nova, né? A gente tem esse termo aí há mais de 50 anos, e já existia sistemas especialistas, né, de inteligência artificial, pelo menos uns 30, 40 anos já funcionando bem, tá? Não a LLM, né, que é o que a gente conhece hoje como IA, né? Como se dizia, sistemas especialistas, mas uma certa inteligência e, dependendo da área, com inteligência até bem robusta. Tá bom? Então sejam bem-vindos. Dival, passo a bola aí para você se apresentar melhor. Fazer doutorado e estar trabalhando no mercado é para emoção, pura e simples. Então, vamos lá. Eu sou o professor Edval, né? Também sou doutor pela COP, mestre em engenharia de produção pela UF, né? Aí fiz MBA em gestão de negócios na FGV, né? Para informática pela FRJ, né? Me formei em 1990. Eu trabalhei vários anos, né? Fui consultor na Secretaria de Fazenda do Estado do Rio, né? Na área de BI, né? Na área do banco de dados. Eu trabalhei 9 anos na IBM, né? Em duas faixas, né? 5 e 4 anos, né? Mais como corredor de desenvolvimento de sistemas. Trabalhei numa multinacional que não existe mais, que foi comprado pela HP, né? EDS, Electronic Data System, como analista de negócio de qualidade. Também trabalhei 2 anos na Fundação Petrobras, com sistemas, né, sistemas de pagamento, né? Também trabalhei antes de me formar numa software house, 3 anos. Eu trabalhei até 86, 89, programador, né? Eu comecei a dar aula cedo. Na década de 80, eu trabalhei no IBTI, né? Dava aula de noite enquanto eu trabalhava no mercado. Também era instado nas consultorias para dar cursos, né? Para o pessoal que entrava novo. Não era bem, eu falava instado porque era algo assim de, não é bem você poderia dar o curso, é você vai dar o curso de noite.
Não era assim, qual a resposta certa era sim, né? Que era quase. Não, mas tudo bem, isso deu experiência, né, para, né, lidar com a área de ensino, né? Também eu fiz licenciatura em matemática, né? Tempo para fazer a complementação agora de oficial, né? Que isso está sendo exigido por nós servidores do ensino básico, técnico e tecnológico, que é uma complementação pedagógica. Bem, passado isso, veio agora a nossa disciplina. Então, assim, o Paulo tem uma abordagem muito interessante na área de gestão, né, na área de processos. Eu assim, eu trabalhei muito com desenvolvimento propriamente dito. É claro, também trabalhei com liderança, gestão de, né, BI, né, gestão da informação. Então, são dois conhecimentos que complementam aí bem, né, o trabalho aqui. Então, os objetivos dessa disciplina é conhecer essas tecnologias de computações recentes, né, usadas na área educacional, né, como o IA, né, como o Cultura Maker, o STEM, né, e os games. Tem um apanhado dessas tecnologias para que a gente consiga entender mais ou menos, né, como ela se comporta para podermos decidir aplicá-la no ensino. É claro, né? Existe o ensino fundamental, existe o ensino médio, existe o ensino superior. Então, né, cabe ao docente analisar ali e ver qual é o melhor método, qual a melhor metodologia que ele pode empregar ali. O nosso objetivo é fornecer conhecimento para o docente, para que ele conheça. É claro, eu não vou dizer que a gente vai esgotar o assunto, mas vocês vão ser apresentados sobre essas várias tecnologias aí. Então, né, boa parte que a gente vai ter aqui vai ser o quê? Vão ser, se vocês já tiveram a oportunidade de olhar lá no AVEA, uma quantidade muito grande de artigos, até trabalhos de conclusão de cursos, vídeos, tudo sobre a aplicação da tecnologia na área de ensino. Então, vai ter muita leitura. E outro ponto importante no trabalho dessa disciplina, nós temos os fóruns. Os fóruns, né, a gente tem o objetivo de haver uma troca de ideia entre vocês, que a gente também acompanha, que aparece muita coisa interessante, que o professor aqui aproveita, né, também para pegar, né, e no final vai ter um trabalho em grupo. Então, esse trabalho em grupo acho que vale 7 pontos, e esses fóruns valem um total de 3 pontos. Tá? Então, tem que haver uma boa sincronia aí entre vocês. Tá? Para ganhar pontuação no fórum, a pessoa tem que comentar e também tem que criar algum thread no fórum e também comentar para opiniões com os outros. Eu acho que o máximo de trabalho em grupo, acho que são, não me lembro, são 4 ou 5 pessoas. Acho que são 4 pessoas, né, Paulo? O máximo, né? São Para quatro todo grupo de pessoas. É estudo. porque às vezes não dá a divisão correta, a gente pode aceitar talvez 3 ou até 5, mas o É, ideal seriam 4. o ideal é que sejam 4 pessoas no máximo, 3 a 4 pessoas. Trabalhos individuais podem até ser aceitos, mas eu acho que o aluno perde uma oportunidade de lidar, né, com outros candidatos ou até docentes e trabalhar isso aí. Então, tudo é um conhecimento, tudo é um desafio que vai, né, vai ajudar no conhecimento do aluno. Tá? Então, assim, não conseguiu fazer grupo, perdeu o time, tudo bem, vai fazer individual, tudo bem, a gente vai lá, vai corrigir, mas, assim, né, seria bom você fazer um trabalho, pelo menos em dupla, em 3, tá? Ajuda bastante aí na construção. Eu trabalhei muito com empresas e a gente tem equipe.
e equipe grande. E era um aprendizado trabalhar em equipe, né? Gerenciar é administrar recursos escassos e aceitar os recursos que tem. Então, tinha um perfil e a gente conseguia fazer um trabalho bom, mesmo tendo perfis iguais, isso, né? Cada um tem um ritmo, né? Tudo funciona, né? Então, né? Entregar o projeto funcionando. É, Isso também é um grande aprendizado. Quer falar, Paulo? não, inclusive, o que acontece? Até hoje, na educação, né, até um tempo atrás, né, a gente encarava a educação, né, como uma... O professor, tem um professor de determinada disciplina, né, dependendo da área que ele está dando, não tinha muita, né, interação, né? O professor é aquela coisa bancária, né, que ele sentava lá no palco dele e passava o conhecimento para o aluno, e não existia muita interdependência, integração entre disciplinas, né? E aí, com a tecnologia, né, habilitando muita coisa, a gente tem muito essa parte hoje, né, das metodologias ativas, né, que você tem uma pedagogia, inclusive era isso que eu trabalhava mais, assim como eu estava falando assim que eu entrei, né, dentro do IFRJ, né, para ser professor de maneira agora efetiva, né, e única. E eu senti muita falta da parte pedagógica mais moderna, né? Porque hoje você tem que, como a gente tem trabalhava com TI, trabalhava com informática, como é que a gente usa isso para apoiar o ensino, né? A aprendizagem e ensino. E isso é uma coisa fundamental. Hoje não dá para separar mais, né? O professor que não está se atualizando, ele vai ficar para trás. Inclusive essa abordagem STEAM, né? Tem muito a ver com isso, né? Que é ciência, engenharia, artes, matemáticas, né? Então você já faz uma integração de áreas e de visões de mundo que às vezes são consideradas muito diferentes ou distantes e na verdade não são, né? Por exemplo, artes, matemática, engenharia, né? Então você tem muita coisa dependendo, assim, que as pessoas falam, pô, isso tem nada a ver, não, tem tudo a ver, tem muito a ver, né? Hoje você, quando está trabalhando a parte da engenharia, você não está olhando só a parte funcional da coisa, você olha também a parte de beleza, de atrativos, né? A matemática ajuda nisso tudo, né? A computação. Então, assim, hoje as disciplinas são muito integradas. Então, o trabalho em equipe é fundamental. Quase todas as escolas hoje trabalham com a visão de equipe de professores, né? Tentando uma visão mais holística, né? Para o ensino-aprendizagem dos alunos. Então, a gente está trazendo um pouco disso também com a visão tecnológica. Bom, Perfeito, Paulo. Posso prosseguir? Prosseguir, caramba. pode passar. Errado aqui. A pronúncia. Então, nossa emenda, a gente, né, temos alguns artigos de IA, que eu até, né, vi com o Paulo, e foram artigos razoavelmente atualizados, são deste ano, tá? Um pegando ensino básico, outro ensino superior, e outro, eu acho que ensino de informática. Tá? Então, assim, só para dar um apanhado de que fase do ensino, né, que o aluno está, e né, que envolve um pouco envolvendo a inteligência artificial. Legal de ter um artigo novo é que, se você olhar o referencial teórico, você pode olhar outras coisas que estão sendo pesquisadas. Tá? Então, não só o artigo em si, mas olhar o que foi utilizado naquela, né, para buscar o referencial teórico. Então, é interessante, se quiser se interessar, né, É, vale a pena você pegar algumas ciências utilizadas. inclusive, a outra disciplina anterior a essa que eu dei com o Gilvan, né, que é ferramentas, né, para uso e aplicações na área de informática para a educação, a gente pensou em colocar a parte de ferramentas de IA.
né, na última semana. Só que a gente colocar a ferramenta de IA antes do conceito é como você aprender a usar uma fórmula sem entender o porquê que está usando. Então, a gente está pensando depois até em fazer uma atualização e colocar não ferramentas, não é botar o ChatGPT, não é colocar o Gemini, não é colocar o Claude, é você ter a ideia de como utilizar, né, os prompts, o que é o conceito mais prático para utilizar em todas as ferramentas. Qualquer uma delas vai funcionar em qualquer uma. Né? E no caso aqui, a gente está propondo uma IA já mais focada em teoria, né, a partir de modelos educacionais. É um artigo bem interessante. Né? De qualquer forma, hoje a IA, cara, não adianta, você começa a ler alguma coisa, você vai ver que dentro da própria leitura que você está fazendo, vai te puxar várias outras ramos, e aí, dependendo do teu interesse, né, você pode já focar alguma coisa específica. Porque a IA também está se tornando uma outra ferramenta, como a informática foi no início, que ela começa a dividir as especializações, você não consegue ser bom em IA em tudo do que ela produz, né, digamos assim. Você vai trabalhar mais com foco da IA dentro do assunto que você quer. Né? E aí tem ferramentas melhores e piores dentro das IAs. Hoje, a grande evolução da inteligência artificial que a gente está tendo é justamente que estão sendo criadas IAs específicas, né? Por área, por disciplina, por foco de execução, né? Pelo aquilo que ela se propõe. E não uma IA tão genérica como o próprio Gemini, o ChatGPT. Né? Então, a gente está vendo aí umas subdivisões de IA cada vez mais específicas. Né? Às vezes a IA é uma construção de vários prompts que trazem, né, os agentes para você utilizar uma IA específica, e o motor por trás pode ser até às vezes o ChatGPT ou o Gemini, ainda mais. A ideia hoje é que se você trabalha IA não num conceito geral, mas mais focado naquilo que você quer trabalhar. Bom? Perfeito, Paulo. Aí também a gente vamos ver, tem alguns artigos sobre robótica na área educacional. Não que a gente vá aprender robótica, mas que utilizou-se a robótica, né, para que você desenvolva no aluno algumas coisas, muita coisa do maker, né? Então, são artefatos simples, mas é, né, todo o processo de pesquisa, tentativa e erro do aluno. Também tem, também você tem o estudo, já foi falado. Também tem uma parte de videos game, e jogos sérios, né? Se você traduzir pedadeiro, mas não é tem isso, não. Eu tenho uma playlist aqui que eu vou mostrar rapidamente o que são os períodos game. Tá? Mais adiante, aqui, a gente segue esse roteiro aqui, né? A gente já está na primeira semana, né? Que é o tópico 1, né? Que a gente, a princípio, teria a aula inaugural dia 12, mas a gente mudou aí, né? Por problemas de horário, coincidir com outros compromissos que a gente tem. Tá? Na próxima semana já tem muita teoria no tópico 2, essa área de destino. Né? Na terceira semana, nós temos a parte de robótica e cultura maker. Tá? E na quarta semana que entra a parte de vídeos games e IA. Tá? Lembrando, temos um fórum avaliativo que vale ponto, tá vendo? No tópico 3, e temos outro fórum avaliativo do tópico 4. Eu acho que eu melhorei um pouquinho essas datas aí, em vez de ser 30 do 8 e 13 do 9, é um pouquinho, alguns dias adiante, mas está na agenda, presta atenção, tem lá a data para você interagir com seus colegas. Essa interação é muito enriquecedora. Tá? Além de perder ponto, você perde ali, né, uma troca de ideia com seus colegas, que é muito interessante. E essa semana é o projeto. Esse projeto, tá? Ele tem a entrega 13 do 9,
Mas vocês têm que colocar lá, de preferência, tem um fórumzinho no tópico 5 dizendo: vou formar o grupo de fulano com fulano, ciclano, beltrano. Você coloca lá. Ou até coloca no fórum: olha, preciso de alguém para buscar esse assunto, estou com essa ideia, alguém vai. Esse fórum é para vocês trocarem ideia e montarem o grupo. E até avisar para a gente: olha, estou montando o grupo, esse grupo aqui, esse. Porque aí basta uma só pessoa postar lá o trabalho, a gente já vai saber que é aquele grupo de pessoas ali que fizeram aquele trabalho. Então, o fórum que está no tópico 5 é para isso, tá? Mas é claro, poxa, começa a fechar o grupo aí quando você estiver no tópico 2, tópico 3, tá? Café, convida, vê qual assunto é, troca ideia entre seus colegas para formar o grupo, senão ainda não tiver. E, por último, é a autoavaliação, fechamento da disciplina. Então, aí, tá? Para a gente fechar isso. Né? E a gente estamos disponíveis aí. Vocês podem, no AVEA, mandar e-mail, avisar para o professor coisa, está fechado, tem uma data aqui travada, alguma coisa assim, tá? Para mim, para o Paulo, a gente está disponível aí para vocês. Ok? Paulo, quer complementar alguma coisa? Não, eu só vi um comentário ali, né, que estava colocando dificuldade de alinhar com os outros. Eu acho que hoje em dia a única coisa que a gente não tem é dificuldade, né? Hoje em dia, com a virtualização de tudo, né? A gente tem grupo de WhatsApp, vocês podem criar grupos temporários, Slack, Trello, tem várias ferramentas aí que a gente pode usar para trabalho em grupo e equipe. Uma coisa interessante que até, eu estou falando até isso até de propósito, porque às vezes a gente cerca e fala várias coisas em alguma disciplina ou outra e as pessoas ficam um pouco presas em alguns aplicativos que a gente mostra e tal. Mas, na verdade, uma coisa importante desse curso, tá? A gente está rodando o curso há 3 ou 4, esse é o quarto ano, não é isso? O terceiro, quarto ano, né? Então, com certeza, nesses 4 anos, os assuntos não mudaram. Mas a forma de você utilizar cada coisa muda um bocado. Né? Então, o ideal é que vocês peguem sempre a base, né, do que a gente dá nas disciplinas e busquem o que está de mais atual que complemente toda aquela a base que vocês estão tendo de conhecimento em si. Né? Por exemplo, lá, a gente falando de metodologias ativas, né, que foi o que eu falei, uma coisa que me interessou muito quando eu me tornei professor efetivamente, né, e eu precisava de alguma coisa. Então, o design thinking e a sala de aula invertida tem outras técnicas, né? Tem project-based instruction, tem várias outras que são utilizadas de acordo com a necessidade, de acordo com a disciplina, e aí você tem, sabe, para aplicar isso, você depende de cada modelo, né? De cada que convém mais. Mas são coisas que você tem hoje aplicativos que te ajudam a você usar cada uma delas, né? A fazer essa integração. A mesma coisa, né, dentro de robótica, né? A cultura maker é uma coisa que ficou muito famosa há uns 3 anos atrás, 4 anos, muito na pandemia, né? Porque as pessoas ficavam em casa inventando moda, né? E aí você trabalha muito conceitos que misturam, né? O que eu acho legal da cultura maker é você poder misturar marcenaria, por exemplo, com eletrônica e inteligência de robótica. Né? E você consegue construir muita coisa bacana. E tem gente que às vezes não sabe nem que tem tanto potencial para fazer certas coisas e começa a gostar. Né? Você começa até como hobby, né? Como uma disciplina de faculdade ou de ensino médio, e depois isso aí pode virar uma coisa bem, um serious game mesmo. Né? Você pode trabalhar isso de uma forma bem mais profissional. Então, basicamente, que é bom a gente sempre entender, é que o conteúdo é sempre conceitual para que se use melhor alguma ferramenta, e não uma ferramenta para que você possa utilizar sem um conceito. Né? É a mesma coisa, a gente estava falando aqui no início, né? Eu fiz a minha primeira disciplina de informática quando eu entrei na faculdade em 1985.
né? Estou aí no primeiro semestre de 1985. A primeira disciplina, algoritmo. Então, a gente tem hoje aqui no IFRJ, na parte prática, a gente tem um técnico em informática. Primeiro período, disciplina mais importante que prende todas, algoritmo. Ah, mas mudou alguma coisa? Não. O conceito é o mesmo há 40 anos, 45 anos. Né? Então, é por isso que eu falei, IA é um conceito que existe há muito tempo, até os algoritmos de implementação de IA já existem há muito tempo. O que não existia é tecnologia suficiente com processamento, memória e rapidez de processamento para implementar. Né? Mas já se sabia como fazer. Então, a ideia é que vocês fiquem sempre no curso, é que vocês vão ter sempre uma base para saber o que fazer e aprimorar com ferramentas, né? E, óbvio, novos conceitos, né? Porque as próprias abordagens, elas evoluem, né? Não é que mude tanto, né? Tem muita coisa que não muda quase nada, né? Porque quando uma coisa muda muito, ela não é base. Acho que a gente tem que entender isso. Né? Porque se até a pedagogia clássica ela funciona muito bem. Piaget, né? Vygotsky, cara, são coisas que são fundamentais que a gente conheça muito bem e você tem tecnologia que te apoia a utilizá-las. Né? Então é isso que a gente quer que vocês se prendam no curso. Né? Porque tem muita gente que entra em curso por tecnologia, né, na educação, para informática, as pessoas querem aprender só vamos lá, os aplicativos, né, a parte que mais muda, né, que mais varia, e deixa um pouco de lado, às vezes, as tecnologias, os conhecimentos básicos que fazem tudo funcionar. Então, é uma coisa que é importante. O trabalho em equipe é muito importante. Assim, desde a minha época de consultoria, e eu trouxe isso para dentro da sala de aula, mesmo física, eu praticamente não gosto da prova. Porque um dia que você acorda mal, brigou em casa com teu irmão, com tua namorada, com tua esposa, ou com teu marido, e teu filho não está bem de saúde, para fazer prova, impossível, porque você pode ter estudado muito, que vai ser muito difícil ter um bom rendimento. Já um trabalho, uma coisa importante é que você consegue desenvolver uma coisa. O trabalho em grupo, então, a parte de colaboração, qualquer empresa hoje, mesmo na área de educação, o que mais se pede é colaboração. Né? Então, eu acho que o trabalho em equipe é uma coisa muito importante, eu sempre dou para os meus alunos. Hoje eu utilizo muito, inclusive, a sala de aula invertida. Né? Até para dar nota, quase toda aula eu dou uma teoria, faltando alguma coisa, ou com mais de algumas visões, monto grupos, mando para casa, na outra aula eles vêm da aula sobre aquilo, com alguma coisa mais aprofundada do que aquilo que eu falei na aula anterior. E são os alunos que vão. E isso é ótimo, porque eles acabam gravando, né? Uma das grandes vantagens para nós, professores, né, que vários de vocês são professores, acho que a maioria, né, é que a gente aprende qualquer coisa muito fácil, né? Porque a gente já tem a pedagogia e o manejo de aprendizado. E você, quando lê alguma coisa ou quer aprender alguma coisa, se você começa a dar aula sobre aquilo, falar sobre aquilo, você grava muito melhor. Não é isso? Então, é isso que a gente quer trazer para vocês no curso. Tá? Algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Quer colocar alguma coisa? Se não, pode ficar à vontade de falar, tá? Algum questionamento, algum comentário, ou pode escrever também. Afinal de contas, isso aqui não é uma sala de aula bancária, né? Que a gente só fala e vocês só escutam. Perfeito, Paulo. Aqui, realmente, a ideia é botar o aluno para dar aula, não é só o aluno montar o material, né? Para fins de transmitir a ideia, já entra como também parte do desafio. Né? Então, né? Não é tão simples, mas são etapas, são desafios que todo professor tem que
né? Tem que passar, né? Afinal, é uma coisa, acaba virando uma coisa tranquila, né? Você ir para frente lá da sala e expor uma ideia, colocar lá e responder as perguntas. E se a gente não souber, a gente responde tranquilamente. Olha, não sei, vamos pesquisar juntos. Parte do processo. Então, acho que é isso que a gente tinha aqui de roteiro, tá? Então, eu vou parar aqui essa apresentação e vou entrar aqui no próprio Moodle, né? Para eu tenho aqui, deixa eu ver se eu ainda estou logado aqui. Não. Eu já esteja logado. Então, eu vou compartilhar aqui. Eu acho que já. Então, aqui é o Moodle, tá? Então, tá aqui o curso, né? Nosso curso. Ih, já me deslogaram. Não tem problema não, a gente entra de novo. Tá aqui, estou aqui. Então, o curso, né? Temos aqui o tópico 1, metodologias ativas, tá? Parece pequenininho, né? Mas quando eu clico aqui no tópico, tem uma quantidade boa de materiais, né? Sala de aula invertida, design thinking. Então, temos aqui bastante material, tá? De preferência, eu aconselho já ler esses iniciais daqui. Se interessando, né? Não custa nada também um material complementar, tá bom? E aqui está uma gravação provavelmente antiga, tá? Do período passado, um link aqui do YouTube. E se correu tudo bem aqui no computador, teremos o link atualizado do que a gente está conversando hoje, tá bom? Uma coisa importante falar também, às vezes me pergunta, pô, é a véia ou é Moodle? Né? O Moodle é o ambiente, a ferramenta, né, que se desenvolve, ela é uma ferramenta para você desenvolver aulas virtuais, ela é gratuita e é um software livre que universidades do mundo inteiro utilizam. Né? E ela é customizada, né? Ela é altamente customizável. Dentro aqui do IFRJ, a gente chama de AVEA, Ambiente Virtual de Estudo e Aprendizagem. Por isso é que, às vezes fala AVEA, às vezes fala, mas o professor é mudo ou é AVEA? Né? A AVEA é o Ambiente Virtual de Estudo e Aprendizagem, mas a ferramenta que foi desenvolvida chama-se Moodle, tá bom? É só para esclarecer, não sei se todo mundo sabia disso, mas é bom esclarecer a dúvida, às Eu, vezes. eu gosto muito dessa ferramenta Moodle, ou seja, ela é bem customizável, né, e bem flexível. Também utilizo o Google Classroom, também, que é bom, muito bom, mas eu considero a ferramenta Moodle mais. Você consegue personalizar mais as coisas, né? No final, a gente atinge os mesmos objetivos, tanto em uma ferramenta quanto em outra. Só que, claro, você conhecendo um pouquinho mais, você consegue fazer, né, atingir o objetivo de forma mais tranquila, ou consegue colocar de um jeito melhor, né, para que as coisas funcionem. Mas os dois objetivos, né, ambas conseguem atingir muito bem o objetivo. Tá? Então, temos aqui esse tópico 1, não tem tarefa, tá? É mais leitura mesmo, tá? Vamos ao tópico 2, aqui, ó. Tópico 2 entra na área de STEAM. Tá? E também ele tem algumas referências aqui, alguma documentação, leitura. Mas lembre-se, próximo tópico já tem o fórum, tá? Vale ponto. Então, nós temos aqui no tópico 3, ó. Parece pequenininho, né? Você chega lá, quando clica aqui e abre, tem uma quantidade razoável de materiais. Alguns são vídeos, tá? Outros são artigos, né? Alguns são mais antigos, tá? Mas importante a gente ter o conceito, como o próprio professor Paulo falou.
Tá? Aqui a gente não está estudando qual é a tecnologia de ponta da educação, a gente está entendendo como a tecnologia funciona, que eu consiga atingir meus objetivos educacionais. Então, eu vou usar, nós somos praticamente bons usuários da tecnologia. Ninguém aqui vai programar. Tá? Também sei lá, né? Não, não está proibido, né? Mas Cara, mas o objetivo aqui é vocês saírem conhecendo e sabendo o jeito de algumas, né? Não de todas as tecnologias, que nem a gente vai conseguir mostrar tudo, mas o conceito das tecnologias principais e saber o jeito como a gente consegue gerar proveito disso na área do ensino. Lembrando, tópico 3 tem um fórum que tem vale ponto aqui. Então, quanto antes vocês colocarem aqui, melhor, que vocês vão trocar ideia com seus colegas, tá? A gente vai estar acompanhando. Vale ponto esse fórum, tá? Troca ideia, você coloca lá seus conceitos lá que você está interessado, aí vai ter gente até sugerindo bibliografia, né, trocando ideia com você. Então, essa parte aqui é bastante enriquecedora, tá? inclusive, até a gente aprende com isso, né? Porque às vezes volta e meia aparece alguma coisa que a gente não tinha Com visto também, né? certeza. Volta e meia eu copio umas coisas aqui, dou uma pesquisada, baixo alguns artigos, só vendo algumas recomendações de referência de alunos. Então, E aqui até a gente atualiza, às vezes, a disciplina, né? A gente ajuda a gente a sempre estar evoluindo. e às vezes o próprio aluno coloca alguma referência interessante que vai estar daqui a próxima vez que a gente oferecer a disciplina, vai estar aqui com mais alguns artigos aqui, né, de sugestão. Então, é sempre bom aí que a gente está acompanhando vocês. E vamos ao tópico 4. Tá? Esse tópico 4 aqui, olha, também tem um fórum, tá, sobre... E temos aqui uma quantidade aqui, né, de artigos aqui, e tem alguns artigos já de IA, tá? Tem um TCC, né, IA na Educação, Impacto e Perspectiva Docente. Esse TCC eu achei interessante, primeiro porque é um TCC de uma pós, tá? Segundo que é IA na educação, tá? E é de 2026, ou seja, um TCC recente, com uma referencial bibliográfico recente, né? E eu acho que não é do FRJ, não, acho que é o IEIF da Paraíba, eu acho, de Pernambuco. Então é interessante que vocês vão ver o jeitão de um TCC, de pós, do IF, né? E com esse assunto bastante interessante, IA na educação. Todo mundo está preocupado e interessado nisso aí, tá bom? Nós também, eu também. Eu estou dando uma olhada em vários artigos aí para saber o impacto. Está mexendo muito com o funcionamento das coisas e a gente tem que ver mais ou menos como a gente, né, a gente identifica isso e, claro, consegue ver uma utilização proveitosa para todos. Inclusive, foi até uma coisa que você falou agora, que a gente está vendo, eu estou revendo e selecionando, existem de vocês mesmos, né, que foram alunos mais antigos, né, de 2 anos atrás, 1 ano, os que já defenderam, né, existem alguns trabalhos muito bacanas, inclusive com, por exemplo, IA na educação. Eu vou começar a selecionar alguns artigos e dependendo da disciplina, né, que ele mais se encaixe, né, a que eu esteja envolvido, eu vou criar tipo uma referência só, trabalhos de ex-alunos do curso. É uma ideia, né, Edival, para a gente começar a trazer conteúdo dos alunos que passaram por aqui e deixaram uma contribuição bacana, né? Por exemplo, eu tenho um e-book de metodologia científica, que por acaso eu estou dando uma disciplina de metodologia científica lá em Realengo, presencial. O e-book que eu uso foi um e-book gerado num trabalho da disciplina minha com o Gilvan de 2 anos atrás. Eu geraram um e-book muito interessante sobre a metodologia científica. Né? Então, você vê, a gente acaba aprendendo e trazendo coisas de vocês, que vocês mesmos desenvolvem. Tá bom?
Legal, isso aí, compartilha aí, Paulo, que é interessante. E eu acho também legal que o aluno que está cursando após tem acesso a vários TCCs, né, de boa qualidade, né, tanto do IF quanto fora do IF, aí ele ter uma ideia a nível de complexidade, tamanho, estrutura, né, para ele já ir pensando no TCC dele. Tá? Então é interessante, né, a gente sempre buscar aí alguns bons exemplos, né, para a gente ver que, né, tendo um pouco de organização e tudo, né, consegue, sem susto, né, defender um bom TCC, né, e aí, né, colar aqui, sair com o diploma aqui do FRJ. Esse é o objetivo de todos, né, inclusive dos docentes. Inclusive, uma coisa importante é que vocês comecem a escolher, e se já sabem, ótimo, mas se não sabem, não tem ideia, olhem as últimas disciplinas, essa disciplina, a próxima disciplina, né, que também é de tecnologias assistivas e tal, para vocês começarem a fazer o projeto de TCC de vocês. Não deixem para fazer só na disciplina de projeto, não, tá? O ideal é que vocês tenham já em mente e comecem a olhar a bibliografia, né? Vocês não precisam nem saber qual é vamos lá, o título o título de TCC é a última coisa que se coloca, né? Ou de qualquer trabalho. É melhor você desenvolver o tema, né? A metodologia e teu objetivo, vai refinando isso, aí no final você bota o título. O título, inclusive, é uma das coisas que mais mudam, geralmente, quando a pessoa é uma boa pesquisadora, né? Não é a partir do título que tu vai desenvolver o trabalho, é o contrário. Você tem um tema, uma visão do que você quer, e aí você começa a desenvolver aquilo. Ah, mas eu não estou conseguindo, vai ser uma pesquisa bibliográfica, vai ser uma pesquisa quantitativa. Ah, eu tenho alunos que eu posso fazer uma pesquisa com eles, né? E aí é importante também falar, eu acho que eu já falei isso na outra disciplina. Se vocês forem desenvolver trabalho que envolvam seres humanos, tem que ser cadastrado na plataforma Brasil. Para isso, então, mais do que nunca, isso tem que começar agora, por exemplo, em dezembro, já para vocês estarem fazendo o cadastro e submetendo, vendo já o orientador, para poder passar na plataforma Brasil. Porque leva aí uns 2 meses e tal, vocês têm 6 meses só para fazer o trabalho, e vocês só podem desenvolver o trabalho a partir do momento da aprovação. Por exemplo, se vocês passarem um questionário, né, para quem for, e, sei lá, um grupo de 100 pessoas, e aí já levantaram, tem respostas, vocês estão lá com aquilo tudo, e a plataforma Brasil, né, te dá a permissão, tudo isso levantado, né, para que você faça isso, depois ela invalida tudo que você fez antes, tem que fazer tudo de novo, e com pessoas diferentes. Né? Então é bom essas coisas estarem em vista. Eu acho até que vocês têm acesso a conteúdo da plataforma Brasil, não tem? Edvaldo, tem que olhar isso. Eu acho que isso tem lá no Moodle, na disciplina da coordenação para os alunos. Era bom te olhar isso aí, mas é bom que mesmo que vocês não desenvolvam, que saibam, porque se vocês forem fazer depois uma outra pesquisa, um artigo, pretendam seguir na carreira acadêmica, é bom conhecer. Tá bom? Eu não sei, pode ser que muita gente aí já conheça, tá? É só um esclarecimento, né, que a gente não conhece todo mundo, né, todos os alunos não sabem muitos deles do que fazem, né? Tá bom? Eu anotei aqui, isso é importante. Se vocês tiverem questionários que identifiquem, que possam haver no resultado do questionário alguma identificação individualizada do grupo ou da pessoa, isso tem que ser aprovado pelo Conselho de Ética em Pesquisa, tem que cadastrar na plataforma Brasil, que é o que o professor Paulo está alertando aqui, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Ah, eu vou fazer um questionário para esse grupo de pessoas. Tem que aprovar esse questionário antes de ser submetido a esse grupo, tá? Se você submeter antes, seria invalidado.
tá? Então fica esse aviso aí. Eu vou ver se eu consigo montar um roteiro melhor, tá? Dos passos disso para quem quiser executar dessa forma, que é uma forma mais complicada, saber lá todo o custo que é em termos de tempo e aprovações para conseguir chegar e aprovar o questionário. Tá? Eu Então, bem acho, eu tenho que procurar. Eu acho que eu tenho o manual da Plataforma Brasil e algum conteúdo. Eu vou dar então, uma olhada e qualquer coisa eu te passo para colocar na então, coordenação. beleza. Qualquer coisa me passa. Eu tenho algumas anotações do CEP, que o roteiro que é, mas eu tenho que ver a nível de como é que tá essas aprovações aí. Pode ser complicado. Se puder não precisar disso, melhor. Tá? Demora. E a nossa pós é uma pós que é 18 meses, com no máximo 6 meses de prorrogação. Então, é possível prorrogar, mas tem que ser aprovado pelo colegiado, e para aprovar tem que já ter mais ou menos encaminhado, o trabalho tem que estar em elaboração. Tá? Então, não para começar a trabalhar, né, chegar ao final das disciplinas já com uma ideia bem sólida para conseguir só precisar de orientação em mais 6 meses só, completos os 18 meses, né? E se for necessário uma prorrogação, tudo bem, mas normalmente o colegiado e o orientador, eles aprovam uma prorrogação a partir de trabalhos que já estejam mais ou menos escritos, tá? Se não tiver nada, é complicado. Outra coisa aqui, tá? Então nós temos vários aqui. Nós temos aqui essa playlist aqui. Deixa eu trocar o compartilhamento aqui. Eu vou mostrar rapidamente essa playlist aqui. Só porque a gente tem aqui uma ideia que os jogos sérios, né? É algo assim é um pouco diferente. Serious Games é algo um pouquinho diferente de jogos. E é uma forma de educacional extremamente diferente do que a gente imaginava. Até eu dei aula dessa disciplina quando eu estava em Paulo de Fronten, e eu quase assim, no início, primeiras 2 semanas, eu tive que entender o que é. Tá? Então, os Serious Games são dispositivos que são são construídos para treinar o usuário em alguma habilidade, treinar e educar. Então eu tenho um Serious Games que Don't let ele your 3D character just sit there. Vamos ver um pouquinho Hi, para